Olá a todos, bem-vindo ao curso sobre recursos do SAP Business One. Depois de concluir esse tópico, você estará apto a explicar a função de recurso em uma estrutura de produtos e no processo de produção, criar um cadastro de recurso, definir a unidade de medida do recurso e o tempo de execução. O pré-requisito para esse tópico é saber o conceito de produção. Nesse exemplo, vamos analisar a empresa OC, que fabrica portas e janelas de madeira personalizadas com base nas especificações do cliente. Para fabricar esses produtos, a OC definiu seus empregados e máquinas como recursos no sistema. Agora eles podem administrar sua disponibilidade e capacidade para o processo de produção. O recurso é definido como um cadastro no sistema. Há 3 tipos de recursos. Tipo máquina, esse é um recurso que pode estar vinculado com um ou mais ativos fixos, extraído da lista de dados cadastrais de ativos fixos. O segundo tipo é pessoal, mão de obra. Esse é um recurso que pode estar vinculado a um ou mais empregados, extraídos da lista de dados cadastrais de empregados. Outro tipo, que é a terceira opção, qualquer outro recurso que seja usado para a produção, mas que não seja máquina ou mão de obra. Quando a estrutura de produtos é produzida, uma máquina é geralmente necessária num processo de produção, e um empregado pode ser necessário também, por exemplo, para operar essa máquina. No SAP Business One, podemos planejar e definir uma capacidade diária para os recursos. Pela monitorização dessa capacidade, podemos otimizar o plano de produção e evitar gargalos. O cadastro de recurso pode ser encontrado no caminho de menu principal, recursos, cadastro de recursos. Os recursos são categorizados por tipo e grupo. Cada tipo de recurso pode ter vários grupos de recursos. Os grupos de recursos são utilizados para agrupar máquinas, empregados ou recursos de produção que tenham tipos e custos semelhantes. Aqui vemos um torno utilizado para a fabricação dos produtos de madeira. Cada recurso tem uma unidade de medida definida, que seja utilizada para administrar a programação e calcular os custos durante a produção. A unidade de medida dessa máquina é hora. Cada recurso pode ter até 10 elementos de custo padrão. O valor inserido na coluna custo padrão define a razão do valor de despesas de cada elemento de custo em um lançamento contábil feito para o recurso. Tipos de recurso. Há 3 tipos pré-definidos de recurso: máquina, mão de obra e outros. É possível selecionar o tipo relevante no campo tipo de recurso no cabeçalho do cadastro do recurso. Ao selecionar máquina como tipo de recurso, a aba ativo fixos será ativada no cadastro do recurso. É possível selecionar um ou mais ativos fixos para essa máquina. Quando você seleciona mão de obra como tipo do recurso, a aba empregados é ativa, ao invés da aba ativo fixos. E é possível associar empregados a esse recurso. O tipo outros é utilizado para recursos que não são ativos fixos nem empregados. Observe que, para trabalhar com ativos fixos e ver a aba de ativos fixos, você precisa primeiro ativar esse recurso na janela Detalhes da empresa, no caminho de Administração e Inicialização do sistema. Então, só recapitulando aqui, pessoal, quando eu seleciono um tipo de recurso máquina, a aba ativo fixo é habilitada. Quando eu seleciono uma opção de mão de obra, o pessoal, a aba de empregados é habilitada. Quando eu seleciono outros, nenhuma aba é habilitada.
Os grupos de recursos são utilizados para agrupar as máquinas, empregados e outros recursos utilizados em produção que tenham tipos de custos semelhantes. No grupo de recursos, você conecta tipo de recurso relevante. Em seguida, você pode configurar os elementos de custo padrão para esse grupo. É possível definir até 10 elementos de custo pelo usuário. O nome de cada elemento de custo é definido na janela de grupo de recursos. Esses valores são elementos de custo padrão, no entanto, eles podem ser também modificados pelo nível do recurso. A capacidade de um recurso é medida nas unidades de medida do recurso. Essa unidade de medida pode ser em unidades de medida de tempo, como horas ou minutos, mas também pode ser outro tipo de unidade, como um ciclo ou turno. Essa unidade de recurso é utilizada no planejamento e consumo da capacidade em estrutura de produtos e ordem de produção, incluindo todas as transações relacionadas à emissão para a produção. Para converter a quantidade de produção em tempo, precisamos definir um período de tempo específico que ela representa. Isso é definido no campo tempo por unidades de recurso, que representa o tempo necessário para as unidades de recurso por período de tempo a serem produzidas. Então, aqui só resumindo esse ponto, né, então você define ali qual é a unidade de medida, né, nesse exemplo aí da imagem está em hora, então ele vai produzir 1 hora referente a um ciclo. Vamos analisar esse cenário. Geralmente o recurso é executado em ciclos de 15 minutos. A unidade de medida desse recurso é ciclo. A capacidade do recurso é medida em ciclos e também a quantidade da lista técnica são medidos em ciclos. Na lista técnica definimos que, para fabricar um produto final, precisamos de 3 ciclos desse recurso. Para definir o tempo de execução desse recurso em uma ordem de produção específica, precisamos converter as unidades de medida de ciclo em tempo. A definição da conversão entre a unidade de medida do recurso ciclo é o tempo seguinte. Quando o tempo por unidade de medida do recurso for 15 minutos, as unidades de recurso por período de tempo serão iguais a 1, que representa a primeira opção. Quando o tempo por unidades de recurso for 1 hora, as unidades de recurso por período de tempo serão iguais a 4 ciclos, conforme a segunda opção. Essa configuração permite calcular o tempo pelo qual o recurso precisa ser executado para produzir a quantidade encomendada do produto final. No nosso caso, 3 ciclos desse recurso são necessários para fabricar um produto final. O cálculo de tempo de execução do recurso necessário para fabricar um produto final é o seguinte: a quantidade da lista técnica vezes tempo por unidade de medida de recurso dividido por unidade de recurso por período. Em nosso exemplo, o tempo de execução é 45 minutos. Agora que sabemos o tempo de execução do recurso, podemos planejar e administrar a capacidade dos recursos. Isso será descrito no próximo tópico do curso, capacidade de recursos. Como é possível inserir diferentes tipos de recursos, máquina, mão de obra ou outros, em uma ordem de produção, é aplicado um cálculo simplificado de tempo de execução da ordem de produção. O tempo total de execução de uma ordem de produção é o valor máximo de tempo de execução de cada recurso da ordem de produção. O tempo de execução do recurso especificado é um tempo estimado, necessário para a execução da produção, e ele é calculado da seguinte forma:
quantidade planejada superior vezes a quantidade base, vezes os valores de tempo por unidade de medida de recurso, dividido por unidade do recurso por período. Já vimos que o cadastro de recurso herda os nomes de elementos de custos e taxa de custos do grupo de recursos. Para cada elemento de custo é relacionado uma conta específica na janela Determinação de Conta Contábil. Ao usar determinação de contas contábeis padrão, portanto, podemos definir até 10 contas de despesa para o recurso para cada elemento, no caso 10. O elemento de custo em cada linha, no cadastro de recurso, é vinculado pelo número do elemento aos campos de despesa de custo na definição de conta contábil. Na OC, o custo padrão do recurso 1 do torno é chamado de amortização. No entanto, o nome do custo padrão do recurso 1 em uma cortadora é locação. Ambos os elementos estão vinculados à mesma despesa de custo, padrão 1, e, portanto, ambos referem-se à conta 510160, conforme mostrado na imagem. Se for necessário um mapeamento mais complexo de elementos de custos para as contas, será necessário utilizar as regras da determinação avançada de conta contábil. Esses são os pontos importantes abordados nessa seção. Há 3 tipos de recursos: pessoal, mão de obra e outros. Há 3 tipos de recursos: mão de obra, máquina e outros. Ou seja, pessoal, máquina e outros. O tipo de recurso máquina pode ser vinculado a um ativo fixo no sistema. O tipo de recurso pessoal pode ser vinculado a um empregado no sistema. Cada recurso pode ter até 10 elementos de custo. O custo padrão pode ser definido no grupo de recursos. Os parâmetros de tempo de execução devem ser definidos no cadastro de recursos para planejar a capacidade do recurso. Cada elemento do recurso está relacionado a uma conta de despesas do recurso.